E a gente continua nosso Toda Tarde com mais uma entrevista para falar um pouquinho mais sobre ginástica laboral. Afinal de contas, você conhece a ginástica laboral, sabe como essa ginástica funciona e onde ela é aplicada? Eu vou conversar agora com o fisioterapeuta, que é o Rodrigo Azevedo, que vai nos contar um pouco mais sobre a ginástica laboral. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Rodrigo, o que é a ginástica laboral e quem solicita? Certo. São empresas que solicitam esse serviço. Explica um pouquinho para a gente. Exato. A ginástica laboral ela começou por volta do início do século XIX, na Polônia, e a partir daí começou gradativamente a atingir os outros países da Europa com uma atividade realizada dentro da jornada de trabalho do funcionário. Então o indivíduo chegava na empresa e antes de começar as suas atividades, eles faziam determinados exercícios preparatórios para que eles pudessem ingressar na atividade laborativa deles, com o corpo teoricamente mais preparado para aguentar a atividade laborativa. E quais são as profissões ou funções que exigem a ginástica laboral? Olha, não existe quais. O conceito é que todas as empresas que têm funcionários exercendo uma atividade por mais de 6 horas, 8 horas no dia, dependendo da característica da empresa, mas principalmente incidências de desconforto, afastamentos do trabalho, ela deve estar dando uma olhadinha assim na prática da ginástica laboral como um benefício para esse funcionário que a empresa tem. Certo. Qual que é o principal benefício? Isso despende muito tempo durante o dia? Não. Como que é o processo? Depende. Existe o ideal e existe o que é mais corriqueiro. Uhum. O ideal você fazer de 2 a 3 atividades como essa, ginástica laboral, dentro da jornada de trabalho. O ideal seria início da jornada de trabalho, meio da jornada de trabalho e final da jornada de trabalho. Cada uma dessas inserções com uma característica diferenciada. O que você faz no início da jornada não é o que você faz no meio da jornada e não é o que você faz no final da jornada. Isso é o ideal. Geralmente as empresas nos procuram e pedem algo um pouco mais sucinto, ou seja, no início da jornada de trabalho. A ginástica laboral, ela tem que ter pelo menos uns 10 minutos. De 10 a 15 minutos é o que é mais corriqueiro de acontecer. Para que a gente desenvolva determinados exercícios que prepare, principalmente quando a gente fala de início de jornada, prepare o corpo desse trabalhador para ingressar na atividade. E que tipo de exercícios são esses? Quando você fala de início de jornada de trabalho, você vai focar em geralmente dois focos básicos. O primeiro, aquecimento desse corpo para ele poder ingressar, semelhante ao que um jogador de futebol faz, ou qualquer atleta de qualquer esporte faz. Aquecimento e alongamento. Não só aquecimento e alongamento. As aulas variam com aquecimento, alongamento, mas ainda você pode trabalhar um fortalecimento com esse indivíduo, você pode trabalhar um pouquinho de resistência muscular com esse indivíduo, mas geralmente um aquecimento e um alongamento quando se fala de início de jornada. Aí é ideal mesmo. Ideal. Para todos podem fazer ou tem alguma restrição? Não existe uma restrição desde que você faça com critério. O grande problema da ginástica laboral é que virou moda de um tempo para cá. E esse é o problema. Quando se vira moda, se perde muito critério das coisas que as pessoas falam. E perde algo que é fundamental em qualquer atividade que você vai desenvolver, principalmente dentro de uma empresa, que é a cientificidade da coisa. Ou seja, se você faz sem critério, você acaba despendendo um tempo que é 15 minutos, 10 minutos, e isso já está contando. Se o profissional não está o funcionário não está fazendo a ginástica laboral, ele teria que estar no trabalho, é horário de trabalho. E aí você despende 15 minutos, 10 minutos com uma atividade que de repente não traz o retorno que a empresa precisa. Por quê? Porque não perde-se o critério. Então qualquer funcionário está habilitado a fazer, desde que não tenha uma limitação física ou uma indicação que não, médica principalmente, que vai limitar ele nos exercícios. Os exercícios são feitos no próprio local de trabalho, na grande maioria das vezes, com a roupa que o indivíduo está, não tem que trocar de roupa, não tem que fazer nada disso, com a mesma roupa. Então a gente tem desde o chão de fábrica, aquele indivíduo com macacão, com botina, com capacete muitas vezes, até o pessoal de telemarketing que vai estar de repente de gravata, uma roupa mais social. Então não existe uma restrição. O que existe o que a empresa quer, é o que a ginástica laboral vai conseguir trabalhar ela. Correto. Agora, uma outra situação. A maioria das empresas tem alguma função em específico? Por exemplo, quem procura a ginástica laboral são mais as empresas de telemarketing, por exemplo? Por exemplo, sim. Por exemplo,
elas procuraram por muito tempo, porque as empresas de telemarketing, eles têm toda uma legislação em cima principalmente quando a gente fala de atendente de telemarketing. Quando você chega numa grande empresa de telemarketing, você vai ver as baias, né, os postos de trabalho seguidos. 100, 200 pessoas muito mais movimentando isso, as mãos o tempo todo. Muito mais que isso, às vezes. A gente atende uma empresa aqui de telecomunicações de Curitiba, porque eles têm, só num prédio, eles têm mais de 8 andares só com funcionários. Você imagina quantas pessoas tem lá. Então, pessoas que, as grandes consumidoras disso, quando estourou essa questão de ginástica laboral, sim, foram as empresas de telemarketing, os bancos. Por quê? Pela característica da atividade. Sentado por muito tempo, atividade, postura determinada estática e mexendo muito mão, mexendo muito braço. O que acontece, Rodrigo, com as pessoas que não fazem a ginástica, com a empresa que não tem a ginástica laboral, que pessoas também poderiam procurar se movimentar um pouco mais. O que acontece no futuro? Olha, um afastamento? O mais grave seria um afastamento. Um pior que isso, ele afasta e não volta. Isso seria mais trágico para a empresa. A empresa investiu em treinamento, a empresa investiu em contratação, a empresa investiu em uma série de coisas para esse indivíduo. E ele, de repente, por conta da atividade que já é agressiva para o trabalho, para o corpo dele, a empresa oferece a ginástica laboral, o indivíduo não faz. E eu sempre costumo comentar com o pessoal quando a gente está nas empresas, é o seguinte, o grande trabalho é fazer com que o funcionário entenda a necessidade, porque a empresa vai continuar lá. Talvez ele se aposente, talvez ele se afaste, eu não sei o que vai acontecer com esse funcionário. Mas a grande implicação de repente, você ter um benefício como a ginástica laboral e não fazer, é você depois perder um pouco da qualidade de vida que você tem. Com certeza. É absurdo você ter funcionários, não só de telemarketing, mas N atividades, que não consegue carregar uma sacola de compras, não consegue erguer o braço para pendurar uma roupa. Por quê? Porque, de repente, tinha toda uma infraestrutura em volta dela e não soube aproveitar. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado, pela entrevista mais uma vez.